Bom dia, estamos com mais um programa falando de coisas no Jornal Destaque, Rádio e TV. Hoje, com a presença desta figura aqui que eu tenho um carinho imenso, o vereador e poeta Luiz Duarte. Digo poeta porque lançou um livro há pouco tempo na Feira do Livro de Esteio. E como é que foi? Bom dia aí, Luiz. Bom dia, Jauri. Da mesma forma, o carinho que eu tenho por ti, nós nos conhecemos desde os anos 80 e eu acho que criou alguma coisa assim muito especial entre a gente, que a gente se respeita muito, mesmo às vezes na divergência a gente consegue discutir com sabedoria. E o livro, né, que tu tem parte, né, bastante parte, e foi uma história que começou eu te mostrando algumas coisas que eu escrevi, e tu disse, continua escrevendo, que a gente vai acertando as coisas. E eu continuei escrevendo e agora gostei, me apaixonei. Que legal, até porque o teu trabalho com a poesia vem de um longo tempo aí, da época da Capói ainda, onde nós tínhamos a Casa do Poeta Esteiense, e nós editamos o primeiro livro com a Poetarda, e depois começamos com umas coletâneas que foi mais a nível nacional e internacional, né? Exatamente. E até a gente quer retomar esse trabalho depois. Mas o Luiz vereador, como é que está? Olha, o Luiz vereador tá bem, só um pouco diferente daquele camarada que tu conheceu, que era um pouco, às vezes, extremamente radical, possessivo, brabo, dizia as coisas que pensava, às vezes nem pensava, já estava dizendo. Hoje, o Luiz, com seus 62, já 63 anos esse ano, em dezembro, e nasci na mesma, quando Esteio nasceu em 1954, eu nasci em Coxilha Grande, Arambaré, e eu vim para cá, eu tinha um outro sistema, uma coisa meia gaúcha, meio dizendo as coisas que eu pensava e que achava, e não ouvia o diferente, não ouvia o outro lado, eu não ouvia as pessoas. E fiz a política sempre com radicalidade. Hoje não, hoje eu estou fazendo uma política com sabedoria, sabendo divergir do outro, mas tendo uma postura ética, tendo uma, digamos assim, a sabedoria de eu falar e saber ouvir a outra, as diferenças, saber que nós somos diferentes, nós não somos iguais, e cada governo que vai vir novo, ele vai ser diferente. Então tem que ter sabedoria para também tentar conviver com esse tipo de política, esse tipo de governo, com as diferenças. E eu tô indo bem dentro desse sentido. Claro que não é o que o partido talvez queira, o partido talvez quisesse eu radical, como era antes, possessivo, gritasse, fizesse. Eu estou fazendo exatamente o que é a minha comunidade. Quem me elegeu, se tu, Jauri, o que eu vou dizer para ti, assim, é uma coisa que tu vai dizer, mas será verdade ou será mentira? A população que me elegeu, eu tenho 80% que são pessoas da comunidade que elegeram o Luiz Duarte. Eles não votaram, eles não queriam o PT, porque o PT estava nessa sacanagem que fizeram, essa massa de manobra que fizeram, que o Lula, que a Dilma defende até hoje. Já o Lula, nós temos que ainda provar algumas coisas, mas também vai provar que não é inocente. A Dilma foi uma pessoa totalmente blindada, massacrada, uma pessoa digna. Então eu defendo a Dilma com muita garra e vou defendê-la até o fim da minha vida. Mas eu hoje tenho outra maneira de defender, com diálogo, com conversa. Não estou mais aquele radical. E isso me causa alguns problemas. Mas quando eu vou na minha população e pergunto, olha pessoal, eu estou mantendo esse nível de conversa. É isso que nós queremos. Nós não aturamos, as pessoas não gostam mais de briga, as pessoas não gostam mais de eu achar que tu é mais feio do que eu, que tu não tem conhecimento político, que eu sou o melhor. Não, a população... Estive conversando com alguns antigos do PT que votaram em mim, o percentual de 20%, 30% petista que votaram em mim. Eu fui na casa de cada um e cada um me deu o aval. Continua tendo essa postura ética, porque tu tem que trabalhar para ser feitas as coisas para a comunidade que te elegeu. E não é para A, B ou C. Tu está na terceira legislatura? Quarta legislatura. Quarta? Nossa!
Eu acompanho o Luiz já há muito tempo, foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em Esteio, lá no tempo em que a gente ainda andava de chinelo de dedo, né, Luiz Duarte? E não comia em restaurante, não comia em churrascaria, nós comíamos pão com salsicha. Até porque não tínhamos dinheiro para isso. Não tínhamos dinheiro, e vendia bandeirinha, minha campanha foi feita toda com bandeirinha, e na época eu estava numa situação financeira um pouco melhor. Eu tirei um prolabore de onde eu trabalhava e investi todo na campanha. E teve pessoas da comunidade que ajudaram de uma forma ou de outra. Nós fizemos uma campanha belíssima, com custo praticamente zerado. E será que nós vamos voltar ao tempo de fazer aquela campanha de rua mesmo, de casa em casa, de pé no chão mesmo? Olha, Jauri, eu disse e continuo dizendo que o Olívio disse há uns 15 anos atrás, nem isso, uns 10 anos atrás, que nós tínhamos uma chance de recuperar o PT. Voltar às origens, mas ele disse, não é que nós tínhamos que ficar matusco, entregerado num canto, não conversar com ninguém, não, mas nós tínhamos que ter uma postura de ousadia dentro do PT e junto com a comunidade. E é o que eu defendo e o que eu faço. Para te ter uma ideia, eu faço gabinete de bairro 3, 4 vezes por semana. Eu ouço a comunidade, eu visito, quando eu não estou em gabinete de bairro, eu visito no mínimo 10 famílias. E aleatoriamente, como essa semana eu passei numa rua Dr. Miguel Vieira e vi um senhor, parei e disse, oi, tudo bem? Ele disse, tudo bem, Duarte, entra. E ali começa-se a falar da política, porque eu saio e vou encontrando, paro numa padaria, paro num boteco, paro lá na Vila Esperança, eu faço toda a Vila Esperança a pezito, conversando com as pessoas, dialogando em todas as travessas, que eu não gosto de dizer, com as travessas, que foi onde nós ocupamos, e até o teu irmão, o Ademir, na época, que foi o grande batalhador comigo, que nós ocupamos, e a Vila Navegante, se hoje existe, graças à nossa luta. Eu, o Ademir, o Delmar, o Claito, e era dia e noite. Quantas vezes o Ademir saiu do trabalho dele e eu saí do meu, e nós, arriscando perder o emprego, nós ia para a luta. Então, quer dizer, isso não reconhecer o passado é não fazer o presente e não tentar fazer o futuro. E o PT, se não voltar às suas origens, não trabalhar com a comunidade, não conversar com a comunidade, não interagir, mostrando que o PT é diferente, que o PT tem uma postura ética diferente de todos os partidos, mas para isso eu não preciso falar dos outros partidos. Eu tenho que defender o que é verdadeiro, que era nosso, que nós construímos. E uma das coisas que tem que acontecer é, por exemplo, essas pessoas que estão sendo, entre aspas, condenadas, estão sendo acusadas, eu acho que o PT nacional tinha que fazer o seguinte, enquanto tu não provar que tá legal, tu fica afastado do partido e só volta quando tu provar a tua inocência. A tua inocência. Senão, não dá. Por aí, Eu também, eu sinto isto. Até o Marcos Rolim, quando estava no PT ainda, escreveu um texto, que foi publicado na Zero Hora, Sonhos Roubados. Não sei se tu lembra desse texto. Não sei se chegasse. Era inteligentíssimo. Inteligentíssimo e tinha um conhecimento. Eu penso que nós erramos, o PT errou e tem que retornar lá atrás, na base, na origem, para a gente poder avançar de novo. E como é que tu vê este momento do Brasil atual, assim, Luiz? Eu vejo assim, ó. Nós temos que, e talvez isso vá se acabar com a história do Dória, né? Que o Dória acha que não pode ser político, tem que ser gestor. Ontem eu vi um debate no Canal Livre e tinha o vice-governador de São Paulo e ele disse claro, não, nós somos gestores e somos políticos. A partir do momento que a gente exerce um cargo político, nós somos políticos, temos que se admitir que a política faz parte da nossa vida, nós não podemos nos envergonhar, nós temos que, ao mesmo tempo, ser um gestor de grande qualidade, de grande capacidade. Então, hoje, nós não temos uma liderança, não temos líderes no Brasil para concorrer hoje, a não ser os mesmos. Ser o Lula, aí vem o Alckmin, e eu tiro totalmente o Dória, porque aquilo não é liderança de nada, aquilo é um menino brincalhão, depois eu vejo uma outra pessoa com grande força política, o Ciro Gomes, que é do meu agrado,
que eu acho que na coligação é o único partido que nós deveríamos coligar, era com a PDT, através da pessoa Ciro Gomes e gente do PDT, que hoje está mostrando que no PDT quem não escreve direito vai embora, sai expulso, tanto é que saiu o Cheirinho, saiu tantos outros, vocês viram, o Lazier, o PDT está fazendo o que nós, PT, tínhamos que fazer e que era o que nós queríamos. Então nós temos que criar lideranças novas. Como é que nós vamos criar? Nós temos ainda a liderança Lula, nós temos o Ciro Gomes, que eu disse que é uma grande liderança, um grande candidato, temos o Alckmin, que com todas as descrenças, as brigas e algumas coisas aí são mais políticas, porque é do PSDB, mas é um grande candidato. Eu não posso negar que o Alckmin é um cara que tem 60%, 70% de aprovação em São Paulo. Então, eu não posso dizer que ele não é um excelente candidato, é um forte candidato. Já o Aécio, eu acho que é um menino que já brincou de esconde-esconde, está fora do processo, não é uma liderança consolidada. Então, para te ver, as lideranças consolidadas que estão, vão ficar essas aí que eu estou dizendo. E também até por que o Brasil, né? Por que não se consegue formar lideranças? A gente tem acompanhado isso, tanto lideranças municipais, quanto estaduais, quanto federais, não se cria novas lideranças, não se tem essa perspectiva de criação de novas lideranças. Nós temos um exemplo aqui no PT de Esteio. Né? Por que nós perdemos a eleição? Porque veio um partido, o PP, que na verdade o PP praticamente não existia em Esteio, existia um menino lá do Novo Esteio, que era presidente, eu respeito, mas não existia uma política partidária consolidada com eles aqui. E, de repente, as pessoas estavam tão desnorteadas com a política, e mesmo que o Gilmar fez aquele grande trabalho, mas não era o Gilmar candidato. E aí eles esperavam outro candidato, eles não esperavam nós colocar a candidata que nós colocamos. E nós colocamos, e aí me perdoe os apaixonados por algumas pessoas, e eu sou apaixonado por política, eu tenho que dizer certo, a vice nossa não colaborou, não foi feliz, não ajudou em nada. Nós tínhamos uma rejeição de 70%, não era tanto a Josiane quanto ela. E aí nós terminamos nos perdendo, aí nós deixamos, nós fizemos coligação Costelinha, 2 mandatos que nos interessavam. Depois não nos interessava mais. Aí o que nós fizemos? Nós entregamos para um rapaz novo, um rapaz jovem, um rapaz inteligente, que falou corretamente, que visitou as pessoas de casa em casa, o que o PT deixou de fazer, começou a fazer a campanha dele há 3 anos atrás, começou a dizer o pensamento dele, começou a dizer o que ele queria, o que ele achava que deveria ser. Então, quer dizer, quem ganhou não foi um projeto assim, quem era o PP, né, com todo respeito, que eu respeito demais as pessoas que se propõem a fazer política. Mas, na época, ele não era consolidado em Esteio. Apenas a figura do prefeito, Leonardo Pascoal, dentro do PP, fez nascer o PP, renascer e se criar, e foi correto, foi bom. Méritos, eu tenho que dar parabéns. Uma boa estratégia, né? Fizeram uma estratégia. E nós ficamos ali brigando, até o último momento. Aí vem o Jair Jorge de Canoas, traz a Josiane, inventa de todo mundo, vão colocar, porque por aí o caminho é melhor, vão todo mundo. Aí tira o processo, tira o Léo do processo, que o Léo tinha essa vontade de disputar a prefeitura, e todo mundo sabe. E ele estava organizado, e ele é um rapaz inteligente, eu não posso negar que ele é inteligente, é capaz mesmo, o Léo, de dirigir uma cidade, eu tenho certeza absoluta. Sim, eu convivendo com ele, eu vejo que ele tem uma capacidade. Tem que mudar algumas coisinhas, desradicalismo e tal, mas isso faz parte do jogo que a gente tem que polir depois. E o Léo vem do movimento, né? Eu fico em dúvida aí quando tu fala sobre a nossa ex-prefeita Sandra, que eu acho que é um nome construído, e eu vejo que não tanto o nome dela foi para o sacrifício, mas eu vejo que o PTB também, né, teria que ter essa participação maior, é isso? O PTB não teve participação maior justamente porque tinha o racha. Tinha o Ranolfo,
Porque o nome da Sandra é construído. O Ranolfo queria ser. O Ranolfo queria ser o candidato. O Ranolfo tinha essa proposta. Tanto é que ele vai voltar com essa proposta. Seja para esse ou para aquele, ele vai voltar com essa proposta. E quando a gente, num partido, a gente reparte o partido, não fica bom para todo mundo. E o partido do PTB, ao qual eu tive a honra de estar lá, e tenho um profundo respeito pela Sandra, por isso, mas no momento, na época, se tu lembrares do passado, e aí eu vou lembrar um pouquinho do passado, eu fui quase exorcitado dentro do PTB, porque eu queria ser o candidato a prefeito, na época. Sim. Eu queria disputar pelo menos a vice, junto com o Gilmar. E aí nós chegamos lá, foi uma discussão, aí tá, concordei, vamos discutir, vamos ver se conseguimos o Costelinha. Foi uma briga muito grande, mas conseguimos o apoio do Costelinha, com promessa que ele seria o candidato depois do Gilmar. Que foi um grande vice-prefeito, né? Eu acho que fez excelente vice-prefeito, excelente vice-prefeito. E nós nos comprometemos, o PT, na sua maioria, que 2 mandatos era o Gilmar e o 3º mandato nós apoiaríamos ele. E o que acontece? Dentro do PT, eu fui queimado e torrado, porque eu tinha posições muito radical internamente. Eu não era externamente. Externamente, dentro da Câmara, ninguém tocava na Sandra. Só eu podia. Ninguém podia tocar na Sandra que eu saía para as brigas. Mas dentro do partido, nós brigava muito. E aí o pessoal achou muito radical e resolveu... O partido todo apoiou o meu querido amigo Figueiredo, o menino que hoje na Casa de Cultura, que faz um trabalho de excelência lá, é um bom rapaz, vi se criar, vi nascer, Figueiredo. E aí o que aconteceu? Apoiaram ele em massa, tanto é que no dia que ele ganhou, eu me lembro que tinha gente, que eu não vou dizer o nome aqui, mas se ela tiver me escutando, ela vai saber, ela dizia, por que o Duarte não vem aqui? Agora nós vamos ter um vereador de verdade. Agora nós ganhamos um vereador de verdade. E o que aconteceu? A frustração do menino que não teve apoio do próprio partido depois. E o que aconteceu? Ele sai antes e vai apoiar o PP. Entendeu? Então são coisas na política que não pode cometer erros. O Duarte é radical, mas o Duarte lá dentro da Câmara, ele defende o gestor, ele defende, como eu defendi o Gilmar em todos os cantos da cidade. E defenderia de novo. Porque é um grande nome, né? O Gilmar foi um grande prefeito. O Gilmar é um grande nome para ser prefeito de novo. Exato. Fez um excelente governo, sim. 2 excelentes governos. Né? Olha, o Gilmar, eu digo assim, ó, que o Gilmar é uma pessoa tão gentil, tão educada, tão pacienciosa, que eu muitas vezes vi gente dizer adjetivos, coisas ruins para ele, e ele matou no peito, saiu, ainda deu logo para todo mundo, numa boa. Eu acho aquilo de uma maestria, de uma qualidade do Gilmar. A educação dele vem de berço, é uma família... É uma educação maravilhosa. O seu Nilo, a mãe dele, sim. Os irmãos, nossa. Então eu acho que o Gilmar é um forte candidato também dentro do PT para vir a candidato a prefeito de novo. Prefeito, exato. E se vir... Olha, me perdoa os outros, eu vou apoiar o Gilmar. Eu vou apoiar o Gilmar. Então, acho que essas coisas na política não podem acontecer. Quando a gente acha que o cara é muito estourado, e naquela época eu era muito, tanto é que eu modifiquei agora. Eu não estou achando guampa na cabeça do Pascoal, não estou achando guampa na cabeça do secretário, eu tenho procurado um diálogo permanente. Porque sabe qual é o problema? O diálogo permanente, ele vai me dar sustentabilidade para me impedir e reclamar as coisas da minha comunidade. Porque se eu pegar e partir para aquele jeito que eu era, radical, possessivo, brigando, está sempre provocando, fazendo intempéries, não vai ficar legal. A idade traz isso, né? A idade traz isso, a idade traz maturidade. Maturidade e esse conhecimento da gente aprender o outro também, sabe? Eu vejo que nós vamos conviver 4 anos com o governo do prefeito Leonardo Pascoal. Nós temos, no mínimo, que respeitá-lo. Né? Ele é o prefeito da cidade. Porque sempre eu defendi, quando alguém falava do Gilmar, eu digo assim, você sabe quem é a primeira autoridade maior do município? Chama-se Gilmar Reinaldi. Hoje chama-se Leonardo Pascoal. Depois vem o judiciário, depois vem a Câmara. Exato. Então, como eu não gosto que falem da Câmara sem conhecimento, e quando falo da Câmara sem conhecimento, eu vou para o debate, eu não quero que falem pejorativamente do prefeito que está aí. Eu tenho que tentar manter um diálogo, abrir um diálogo com ele
e forçar esse diálogo, e ele é parceiro para o diálogo, ele não é um Sim. menino prepotente. Eu até me surpreende, às vezes, quando eu vejo dizer assim, mas ele é meio prepotente. Aonde? Quando? Eu não conheço esse cara. Eu também não de vejo diálogo. isso nele, não. Ele é um guri que anda bem arrumado, tem uma boa fala. Isso Muito não é ser educado. prepotente, é educado. Isso não é ser prepotente. Vem de boa família. Vem de boa família, um vô maravilhoso que eu conheço, que é lá da minha terra, de Camacué, Duarte ainda. Sim, então, sim. como é que um Duarte vai poder ser ruim? Eles são meio pau-ferro, mas não, como disse o seu Manuel Camacona, nós somos pau-ferro, mas não somos prepotentes nem nada. Exato. Quero mandar um beijão para a Cristina Luz, que está assistindo, a Sani Svatovski, acho que hoje eu falei correto, que vai estar logo mais aqui, às 5 horas, com seu programa no Caminhos do Axé. E dizer, Luiz, que a nossa rádio e TV Jornal Destaque está aberta para a nossa comunidade. Já esteve aqui o nosso presidente do Legislativo, Felipe Costela, Sim. o vereador Márcio Alemão, já esteve o vereador Santos Severo, que foram ótimas entrevistas e vereadores que realmente estão pensando a cidade. Até porque quando o Márcio Alemão disse que ele vê na presidência do Legislativo o interesse em enxugar as contas públicas e fazer uma bela administração dentro do nosso Legislativo, e o próprio presidente também trouxe trouxe algumas coisas que me chamaram a atenção, dos vereadores não terem celular à disposição, de não terem regalias que em outros Nós não temos nada de regalia. em outras câmaras tem, né? De não ter mais assessores, e eu concordo. Sim. Eu acho que um assessor que você tem São direito. dois assessores, mas são tá que ótimo. precisa. Um de manhã, então é muita rua. Muita Sim, rua. exato. Então tem que colocar na rua. Mas nós não temos 4, 5, como tem outros municípios vizinhos no lado. Canoas tem 5, 6, Sapucaí também tem 4, 5 e assim por diante. Mas eu acho assim, que a Câmara, se tu lembrares, Jauri, a Câmara nós começamos a fazer um monitoramento nela. Quando eu fui presidente da Câmara a primeira vez, eu fui multado em R$ 1.200 pelo... O que cuida da gente, agora me falou em memória. Não é Ministério Público. Não. É o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. E eu quis saber, por que eu estava sendo multado? Porque tu tem excesso de pessoas. Bom, no outro meu mandato de presidente, eu abri concurso público e diminuí 15, 20 pessoas. Então, eu deixei uma Câmara enxuta, que hoje nós não recebemos mais multa. Porque eu achava um desperdício. Por exemplo, para muita gente achava fácil. É só 1.200, fizemos um rateio, pagamos e ficamos todo mundo aí. Mas tinha gente, naquela época, que ganhava 7 mil para ser comprador da Câmara. Por favor, me poupe. Tinha gente ganhando 5 para não fazer nada. Tinha gente ganhando 4, não era menos de 3.500 cada CC parado lá. Tinha CC que não sabia qual a sua função. E eu vou dizer para ti, Jauri, isso me custou uma eleição, porque eu fui ameaçado por algumas pessoas, e eu não posso dizer nunca, vou morrer comigo. Sim. Me ameaçaram que se eu falasse, eu ia ter resposta. E botaram mais de 20 candidatos no meu bairro para tirar voto meu, falando que eu fui um péssimo gestor, que eu tinha sido horrível para os funcionários. Só que eles não falavam que os funcionários eram os CCs que tinham excesso. Então, hoje, o Felipe, como presidente, está fazendo um belo trabalho, economizando, devolvendo o dinheiro público a quem tem que devolver, que é para a prefeitura. Quando tem que devolver para o hospital, devolve. Ele está fazendo um belo trabalho. E assim, hoje, essa nova geração está vindo com outra mentalidade. Sabe que naquela época que eu estava ali, nós ainda tinha uma geração antiga, uma geração mais assim, que tinha os amigos dos amigos, que tinha que colocar, arranjar um ladinho aqui, arranjar um ladinho lá. Tu sabe disso. Então é uma coisa que eu estou falando pela primeira vez, posso ser cobrado ali na rua quando eu saí, não devia ter falado, mas eu estou falando, não estou dando nome.
Mas tu catar nos nomes, tem muita gente que mamou na teta da vaca sem necessidade. A vaca não tinha mais como dar dinheiro. Não tinha mais como... E aí o Tribunal de Contas dava uma multa irrisória, que aí também era de rir, né? R$1.200. Aí o que acontece? Tu pagava aquele 1.200, tu tinha teus arregos lá, o Jauri dava um pouco, eu dava um pouco, tu ficava uns 1.200, saía nada. Então era vantagem ter aqueles cargos lá. Eu acho que o Tribunal de Contas tinha que dar uma multa assim, muito forte, com mais de 10 mil no mínimo, para quem tinha excesso de trabalhador desnecessário. Por que nós brasileiros só sentimos quando nós somos pegos pelo bolso? Mas veja bem, aqueles 1.200 não ia fazer diferença para mim nem para ninguém. Tanto é que vinha muito tempo sem fazer diferença. Porque o Tribunal de Contas sempre cobrou aquilo, 1.000, 1.200, 800. Mas parei um pouquinho. Mas aí o que eu me questionei é o seguinte, 1.200, não tem nada, eu pago em 2 vezes, 3 vezes, não tem... Eu fiz uma avaliação assim, mas depois eu disse assim, mas isso é justo? Isso é justo, eu estou pagando porque tem excesso, eles estão me acusando que tem excesso de funcionário público desnecessário. Então, a economia que eu fiz deu mais de 70 mil mês. Porque tu sabe, um funcionário ganhando 7 mil, mais encargos sociais, mais isso, mais aquilo, é 10 mil. Então, se tu pegasse todos aqueles funcionários, no mínimo dava 50, 70 mil. Era economia mesmo. Uma economia. Então, valia a pena eu continuar pagando 1.800, deixar os meus amigos lá? Claro que não, né? Eu não quis. Eu fiz isso diferente. Perdi uma eleição, mas perdi com honradez. Perdi com tranquilidade. E isso deve ser seguido, né? O Paulo Ricardo Pereira também está assistindo, mandando um bom dia. Luiz, assim, ó, eu vejo esta problemática, e quando a gente diz assim, o Brasil hoje tem muita corrupção, mas eu vejo que cada um de nós somos culpados. Nós estamos aqui em frente a uma rua que ela é contramão, né? Quem vem do centro para cá ela é contramão. E a gente vê todos os dias pessoas vindo contramão, mesmo com placas lá informando que é contramão, moradores entrando até o final da rua. Então, assim, a corrupção não começa por aí? A corrupção começa na nossa casa. Às vezes eu já vi, e talvez tu já tenha ouvido, pais dizer, meu filho, pode fazer, tu vê, até os políticos fazem, todo mundo faz, por que tu não vai fazer? Isso o meu pai nunca disse. O meu pai sempre teve uma posição política. E segundo meu pai, o único que teve tendência para a política fui eu. Porque era aquela política de escorolenismo e tal. E uma vez ele me levou num lugar e eu gostei. E ele disse, meu filho, isso é uma coisa muito perigosa. Tu tem que cuidar para te não gostar da forma errada. Tu tem que manter a simplicidade, a honestidade e o carisma. Não perca o que eu te ensinei na vida. Então, tu tem esses cuidados básicos da vida. E eu vou ficar de olho. Enquanto eu for vivo, eu vou ficar de olho. Infelizmente, ele morreu no meu primeiro mandato. E aí eu vou dizer uma coisa para ti, Jauri, que é um reconhecimento meu que eu faço hoje. Eu fiz talvez o pior mandato da minha vida, foi o primeiro mandato. Eu não fui feliz. Eu sou honesto em dizer que eu não fui feliz porque eu peguei assim lobo, muito lobo. E aquilo me chocou de uma forma, para um jovem interiorano, aquilo me chocou. Nós tínhamos só assim, não era pedigree, era boi taludo. E tu está entendendo o que eu estou dizendo. Sim, eu entendo. E aí aquilo me assustou, me deixou assustado. Tinha gente que oferecia uma caneca aqui, uma caneca ali, vão para votação e essa mesa tal e tal, e era uma loucura, tu entende? Então aquilo me assustou e eu fiz um mandato péssimo, eu reconheço que eu fui péssimo, e perdi a outra reconhecendo que eu tinha mesmo que perder. Mas esses outros 3 mandatos que eu fiz, e eu vou dizer para ti, são mandatos de excelência, eu tenho posição, eu tenho clareza no que eu quero e eu sei o que não se deve. Então hoje, quando mudou e aí que agradecemos ao passado, que não podemos negar o passado, nós tínhamos pessoas maravilhosas, vou citar o exemplo, o Neri Souza, era uma pessoa encantadora, ele era brabo, turrão, mas
adorava o Neri. Então aprendi a respeitar o Neri do jeito dele, e muitas coisas ele me mostrou que ele fazia porque era uma necessidade. Então, eu tinha um carinho por ele e aprendi a conviver com ele nos últimos tempos, de nós comer churrasco junto. E eu compreender o que era aquela época. E ele disse, essa até a época, Luizinho, depois vai mudar. Agora com a entrada de vocês vai mudando, e quanto mais jovem entrar, vai mudar. Sim, e ele já tinha visão do futuro. Então, quando o seu Neri falou, agora a gente tem jovens, tem o Sandro, que é jovem, tem o Felipe, tem aquele menino, o professor, que é jovem ainda, o Euclides. Nós temos o Márcio Alemão, temos o Léo, temos o Ari, que ainda é um jovem, 60 anos, mas que é um baita... Vai estar comigo aqui amanhã à tarde, um baita camarada. Eu estou dizendo isso de público aqui. O Ari, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Ari, porque quando eu preciso conversar política com ele, explicar para ele alguma coisa, ou pedir para ele, eu preciso conversar contigo, é um camarada que está sempre de peito aberto, e ele participa das minhas reuniões de comissão de saúde, sem ser da comissão, e tem sido de autoajuda muito grande para mim, porque lá eu sou sozinho contra dois, e ele vem no contraponto, sempre com um perfil dinâmico, firme, e do jeito dele, lá da terra dele, da mentira, meio grosso, mas ele diz as coisas, ele é franco. Se isso aqui está certo, está certo. Se está errado, ele conversa. Então, tenho uma profunda admiração por ele. Então, nós temos aí os idosos, que é eu, a Ruth e o Dr. Mário Couto, que isso... Daqui mais um tempo, nem eu, nem o Dr. Mário Couto, nem a Ruth estaremos lá. Estaremos mais aí. Nós estamos já chegando numa vida que eu, talvez até os 74 anos, viva. A Ruth já está nos 73, já está no... Né, o Dr. Mário já está nos 76. Que é uma figura polêmica, a vereadora Ruth, né? A vereadora Ruth... tem um trabalho interessantíssimo pela cidade, fez um trabalho... Eu acho que nós divergimos muito, eu e ela, porque algumas coisas, mas eu tenho respeito. E uma pessoa que eu aprendi a respeitar do jeito dele, na quietude dele, no jeito que ele leva lá, é o Dr. Mário Couto, porque ele é um jovem idoso, mas ele também é jovem, ele também ouve a gente. Ele conversa com a gente, é inteligente, ele tem sabedoria de ouvir a gente. Quando a gente senta no lado dele, ele diz, olha... Isso eu acho que nós podíamos fazer assim, isso eu acho que eu não tenho, talvez, mas vamos pensar. Então, ele é um jovem adulto. Nós aqui um abração para a Josiane Gaspareto, que está assistindo, a Francisca Dávila, o Paulo Ricardo Pereira, que diz assim, isso se chama política suja, não taluda. Daí depois o Paulo diz assim, Esteio teve bons políticos, mas também teve uns que não deram valor aos votos. Concordo com o vereador. O Flávio Caldeira Dias está assistindo. O Paulo Ricardo, um abração, que está sempre assistindo nos nossos programas. E eu vejo assim, Luiz... Que bom, quero mandar um abraço para o Paulo, para a Jussi. Dizer para a Jussi que ela tem que marcar aquele chimarrão que ela ficou de marcar comigo, não marcou, está me devendo. A Jussi é um grande nome. Né? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Como eu te disse, essa semana ainda apareceu uma foto dela, minha, do Flávio, coisa. Eu coloquei, que maravilha, que coisa... Por isso que eu te digo assim, na época, eu acho que se nós tivéssemos colocado, e isso eu disse para a Jussi, se nós tivéssemos colocado a Jussi e alguém do PT de vice dela, e até eu tinha me colocado à disposição internamente do partido, podia ser vice também, nós tínhamos ido muito mais longe. A Jussi é uma mulher que eu acho assim que está à frente do seu tempo, uma mulher inteligente, uma mulher que busca sempre aprender mais e mais, e que fez tanta coisa em tão pouco tempo que esteve no município, na gestão. Se ela tivesse vindo talvez um pouco antes, as pessoas tivessem conhecido melhor o trabalho dela, né? Sim, claro que ela já trabalhou antes na cidade, mas a memória do povo também às vezes... É muito devagar. Então era muito importante que nós tivéssemos feito esse trabalho há 3 anos atrás, sabe? Nós pipocamos, nós fomos
assim, digamos, falho nessa vez. Deixamos ela ir para Canoas, perdemos ela aqui, tivemos, infelizmente, com a outra companheira que teve aqui, um trabalho assim que não deu resultado, não estimulou a comunidade. Como é que a comunidade recebe? É com estímulo, com esperança, tu dizendo a palavra, nós podemos, nós vamos vencer, nós conseguimos. E isso a JUSC tem essa capacidade. E nós não tínhamos, nós deixamos quase até o fim para trazer de volta a JUSC para começar todo o trabalho de novo. Quer dizer, aí nós fomos burrinha também. O Paulo Henrique dos Santos Pali, que também está assistindo. Paulo, te convido para vir fazer um programa conosco aqui, para estar aqui num dos programas nossos da Rádio TV Jornal Destaque, do Anderson, meu, de alguns outros nossos radialistas aqui, porque o teu trabalho com a Cores é único, é um trabalho fantástico e que tem que também ser divulgado. O Paulo Ricardo mandando um abração, um outro vereador, ele diz... Obrigado. E o Paulo Henrique diz, bom dia, guerreiros. Bom dia mesmo, porque, olha, eu tiro o chapéu para o teu trabalho com a Cores, que o Luiz também ajudou e Paulo, formou, eu fui fundador em 21 de abril de não sei quando. E nós fundamos, e agora o Paulo está tocando com seu jeito de gerenciar a Cores, está bom. E nós mais antigos, estamos se afastando, porque isso faz parte do tempo. Faz parte do tempo, mas ela foi a Cores, para te ter uma ideia, na época que eu fui presidente, eu te digo para ti que eu tive mais ou menos 25 crianças da Vila Esperança, e que nós conseguimos fazer um trabalho, e nenhum deles hoje, tu pode dizer que eles estão mal, eles estão muito bem, obrigado. O Paulo está dizendo que em 1994 foi fundada a Cores no nosso município. Lá na minha época casa, que nós Rua tínhamos... Luiz Francisco Guizot, número 291. Uma época que nós tínhamos umas entidades, né? A Capói também surgiu em 87 aqui, em 88, e assim, entidades que a gente tinha um trabalho de reconhecimento. E Luiz, um pouquinho sobre a UAME. União de Associações da Associação de Moradores de Esteio. Pois é, na época quando nós fundamos, e foi o Ademir, de novo eu vou falar, foi o Ademir, teu irmão, mais o Claito, mais o Delmar, mais agora eu não me lembro, era tanta gente, né? E a gente fundou com a intenção de fazer com que as associações funcionassem melhor em Esteio. Mas isso no decorrer do tempo, o que acontece é o seguinte... Tu tem que entender o seguinte, quando nós tínhamos a necessidade que ocupamos o bairro Esperança, e não invadimos, ocupamos o bairro Esperança, era uma necessidade. Quando nós tínhamos a necessidade que nós fundamos a associação no bairro Santo Inácio, era uma necessidade. Quando nós tínhamos a associação no Jardim Planalto, era uma necessidade. A associação daqui da Vila Navegantes era uma necessidade. Então, várias necessidades que nós tínhamos a necessidade de ter o UAME, nós tínhamos a necessidade de associação ativa, participativa. No momento que as associações, que as coisas foram se acomodando, que já veio as pedrinhas para o Santo Inácio, que já veio asfalto para o Santo Inácio, nós já tínhamos uma bela igreja, tinha um belo colégio, a associação caiu no esquecimento. A mesma coisa na Vila Esperança. Nós fundamos a igreja, fizemos aquelas paralelepípedos lá, que hoje o Mar colocou asfalto em 3 ruas, as pessoas começaram a esquecer, não ter a necessidade de brigar mais e de ter a associação funcionando. A mesma coisa a associação do bairro Santo Inácio 2, a mesma coisa a associação da Vila Navegantes, que funciona ainda, mas não é mais pelas necessidades que nós tínhamos, de discutir o município, de discutir as coisas que nós queríamos. Então, isso foi para nós uma tristeza. Nós não cultivamos mais, as pessoas que vieram depois, a juventude, os novos, vieram e aí tu vai dizer, mas vocês também eram políticos. Não, mas nós na época, nós era muito mais associativo, muito mais associação, muito mais de agrupar do que política. Política nós falava lá na nossa casa depois. Na hora ali nós tínhamos o P do B, o PC, não sei do que, todos os partidos. E aí cada um tinha que mostrar uma proposta de trabalho, uma proposta de diálogo. Eu lembro que a UAME reunia a cidade toda, né? A cidade toda. A Vila Pedreira com a dona Renilda e o seu Adão, é isso? Se não me engano, era só Adão, não me lembro. Adão, eu acho que sim. Então nós tínhamos uma atividade assim, que era muito linda, era uma atividade assim, acolhedora. Mas hoje,
é porque nós não temos mais necessidades. E outra, os partidos, os políticos, os prefeitos que vieram de lá para cá, vindo do Vanderlan, vamos começar pelo Vanderlan, depois do Getúlio, que teve aquela gestão não muito feliz, mas veio o Vanderlan já com um olhar de ouvir a comunidade, do seu jeito. Depois veio a Sandra, já ouvindo a comunidade com mais participação. E veio o Gilmar, ouvindo muito mais a comunidade, participando mais, deixando a comunidade participar. E aí as associações não quiseram mais estar ativa, porque tu tem um custo muito alto para ter uma associação. Para manter uma associação. Para manter uma associação. O Paulo sabe, a associação hoje, para manter, ele tem que estar pagando impostos e tal. Então a população começou a fazer parte do governo dessa forma. Eu acho legal, eu não acho legal. Agora veio o Pascoal e botou prefeitura na rua. Por exemplo, vai lá, faz aquele negócio muito legal, as pessoas vão lá, falam, interagem, trocam, dá um acúmulo bom. Então é isso, eu acho que... E o prefeito Gilmar também já fazia o Gilmar fez prefeitura no bairro. O Gilmar foi o cara que deu um pontapé muito grande. Como eu te disse, o Gilmar nunca será esquecido. O Paulo Henrique coloca aqui que Pedroso e o Jorge Moacir, um dos únicos daquela época que ainda correm. Isso. E daí depois ele coloca aqui, o orçamento participativo tirou força das associações comunitárias. Duarte, sim. Não foi um tiro no pé? Qual foi a tua orientação para a melhoria em todas as áreas da saúde? Qual a tua orientação para a melhoria em todas as áreas da saúde? Olha, eu vou dizer uma coisa que as pessoas ficam questionando. Eu participo da Comissão de Saúde e sempre eu levo um tema para nós discutirmos. Nós temos uma discussão sobre fila, né? As pessoas falam a fila. Em primeiro lugar, a fila sempre vai existir. Não tem... O Vanderlan veio com a ideia de acabar com a fila, veio a Sandra, veio o Gilmar, e não vamos acabar com a fila. Nós temos que fazer a digitação e temos que cuidar, porque as pessoas... Por exemplo, como é que a pessoa vai imaginar? Bom, eu vou marcar um médico para amanhã, porque eu estou sentindo uma dor abdominal hoje, mas a dor abdominal pode ficar mais forte, ela tem que ir no médico naquele dia. Naquele e momento. Aí ela marcou e não foi, no outro dia queimou uma ficha. O que acontece é o seguinte, hoje nos postos de saúde, aí eu tenho que dizer que eu não sei como as pessoas não percebem isso. No meu posto de saúde, que é o Planalto, eu sou SUS, eu posso falar porque eu sou SUS, uso o SUS. Eu vou lá, agendo no meu dia de agendar, e faço meus exames com a doutora lá, todos meus exames, e os meus problemas aparecem, eu faço a prevenção. Tu tem que fazer a prevenção, as pessoas têm que aprender a fazer a prevenção, só não vir na hora da dor. Nós temos nós temos bons médicos. O que eu tô levando agora no futuro para o prefeito Pascoal, e estou projetando e estou tentando a fazer um projeto, um anteprojeto para conversar com ele, que nós tínhamos que ter um posto definido para uma vez por mês fazer um atendimento à população, principalmente a população idosa, que passa de 60. E que seria um posto num dia do mês para fazer reavaliações totais, gerais. Por exemplo, tendo um psicólogo, tendo um assistente social, tendo um médico geriatra, tendo um médico clínico, tendo uma nutricionista, tendo uma pessoa que vai palestrar. Enquanto elas estão esperando lá para ser atendida, tem uma pessoa conversando. Qual é o teu problema? Porque as pessoas têm muita necessidade de falar. E essa fala das pessoas, isso uma vez por mês, pegar esses especialistas, esses profissionais, e fazer um atendimento para toda a população, não interessa qual o bairro. E tentar, aos poucos, ir diminuindo as dores, as angústias das pessoas. Mas nós temos em Esteio um atendimento bom. Nós temos 479 municípios, nós temos 32 hospitais municipais só. O resto é particular. Então, por que o nosso hospital fica sufocado? Porque vem gente de tudo que é lado, o hospital de Sapucaia também fica sufocado, tem gente de tudo que é lado, mas se tu ficar no hospital, como eu já fiquei várias vezes, eu nunca fui mal atendido.
E que presta um trabalho fantástico. Trabalho fantástico. É. Eu nunca fui mal atendido. Mas também o ser humano tem que saber que a gente também tem que ser coeso, gentil também. Mesmo na hora da dor, nós não podemos estar mandando o cara para o inferno, discutindo e tal. Mas nós temos que melhorar a qualidade do atendimento na saúde, temos, mas alguns e muito pouco médico e muito poucos enfermeiros que têm essa má qualidade. Os enfermeiros do hospital, por exemplo, são exemplo de carinho e de atenção. Os nossos lá dos postos, os atendentes que vão nas casas, são excelentes. Educadíssimos, Educadíssimos. Né? O Paulo Henrique colocando aqui mais uma pergunta: por que os investimentos em tecnologia para o avanço da ciência para a saúde são muito barrados no Brasil, tendo que ser importadas do estrangeiro? O avanço tecnológico, hoje em Canoas tem um pouco do avanço tecnológico, mas não necessariamente tem que ser vindo do estrangeiro. Tem hoje tecnologia brasileira que pode dar conta do recado. Tanto é que agora o Gilmar deixou, e ele vai continuar, com todos os cadastros sendo feitos através da tecnologia. E no futuro ele quer fazer isso e deseja fazer isso, que as pessoas não precisem mais ir no posto, não precisem mais ir fila. Agendem a sua consulta. Mas só que ao agendar a sua consulta, nós temos que ter esse cuidado, no sentido que eu vou agendar e daqui a pouco eu não vou no outro dia. Ou não vou no dia que foi marcado para mim, tu entende? E aí nós tiramos espaço de outra pessoa e esquecemos de lá dizer, olha, eu não vou poder participar desse dia, pode marcar para outra pessoa. Isso tem muitas dessas coisas. E o ser humano, por incrível que pareça, gosta de fila. Fila Sim. É uma coisa que se tu observares, e eu vou até fazer uma brincadeira, talvez seja uma brincadeira que não tenha gosto para alguns, mas tu vê um famoso morre, quem é que vai lá na fila? Vai milhões de pessoas na fila para só tocar a mão ou fazer o sinal da cruz. Gosta de fila. Vai lá. Será que não dá para fazer uma oração? Ou para um show grande, as pessoas ficam uma semana. Ficam uma semana para ver o não sei o que, Bíblia, não sei o que. Uma semana as mães incentivando aquelas adolescentes. E daí quando é fila para a escola do filho, elas reclamam. Quando é para a fila da escola, elas reclamam. Quando é para a fila do posto, reclamam. Mas elas levam as filhinhas lá, ficam 3, 4 dias. Até acampados para que já teve. Dormindo, como esse dia uma mãe disse, eu fiquei aqui com a minha filha. Porque ela quer ver o fulaninho. Agora, Luiz, sabe que há uns 2 anos atrás, eu ainda estava na administração do município, e um menino foi fazer fez um exame em São Leopoldo, viram que era câncer. Abriram o menino, fecharam e mandaram para casa. Ele teria que voltar no hospital 1 mês depois. E quando eu disse, na época era a Tatiana Della Paz, que era a nossa diretora do hospital, e eu disse para ela, olha, aconteceu isso. Ela manda esse menino vir para o hospital amanhã de manhã, às 11 horas da manhã. Eu falei com ela no final da tarde. No outro dia o menino veio. Era o Marcelo, que era o diretor do hospital naquela época. Eles fizeram a cirurgia aqui de câncer. O menino hoje está bem, e se ele não estivesse feito a cirurgia aqui em Esteio, ele teria morrido. Sim. E tantas outras cirurgias que são feitas no nosso Hospital São Camilo e que as pessoas não sabem. Sim, mas nosso hospital, ele dá um atendimento muito bom. Hoje o nosso diretor técnico, tu conhece, é o Dr. Luiz... Seidel? Não, o doutor Luiz, aquele irmão do Finho, como é o nome dele? O Luiz Felipe. Luiz Felipe, um excelente médico, uma pessoa de um caráter muito grande, um grande cirurgião, e ele jamais vai deixar alguém empenhado, jamais vai deixar de ouvir alguém lá. E nós temos que aprender que nós temos bons profissionais, nós temos a Claudinha, que é a irmã da Daiane, uma enfermeira qualificadíssima que está lá, e assim como tem outras enfermeiras padrão, que fizeram faculdade, pós-graduação, que estão lá se dedicando o dia a dia para acertar. São profissionais que se dedicam mesmo. E né? nós temos ainda que agradecer que em Esteio ainda é um hospital
de muita qualidade para atender o seu povo. E Esteio nós temos uma facilidade, né, que todo mundo se conhece, Todo mundo se mesmo com conhece. esse grande número de pessoas, mas as pessoas que moram aqui há mais tempo, que nem nós moramos Sim. aqui há muito tempo, nós nos conhecemos. Sim. Nós saímos para a rua e sabemos quem é quem, onde é que está, onde é que... Exatamente. Isso é importante para nós. Jaurito, né? sabe que eu tenho uma defesa da cidade de Esteio, que eu vim para cá em 1970, e eu estou há mais de 40 anos aqui, e eu conheci pessoas assim maravilhosas, como o Dr. Oséias, como o Dr. Carbone. O Dr. Carbone, era uma eternidade. O tinha Jatir, gente, o doutor Roberto Machado. E tinha o seu Otávio Silveira Borges, que tinha loja de tinta ali, muitas injeções eu fiz nele, e aprendi muito, ele me contou a história de Esteio, e o doutor Ervino ia me contar também, então eu aprendi a gostar de Esteio de uma forma que eu jamais admito que a pessoa fale de Esteio. Pode dizer, olha, nós temos coisas para melhorar em Esteio. Agora, falar de Esteio, eu adotei Esteio para mim, talvez Esteio me adotou de uma forma que eu acho que as pessoas são muito queixosas, se queixam permanentemente, e nós temos gente passando fome em alguns lugares, nós não nos preocupamos. Nós nos preocupamos só com o nosso umbigo. E isso é muito grave. Eu não nasci em Esteio também, sabe? Nasci fora. O Paulo está mandando mais uma pergunta, mas o nosso tempo já está estourado aqui. Luiz, para as nossas palavras finais, eu quero te agradecer a tua presença aqui na Rádio TV Jornal Destaque, dizer que esse canal está aberto, até porque tu vai ter que vir aqui outra hora, trazendo o teu livro de poesias, e vamos falar só de poesia. Tá. Bom, eu quero agradecer a todos aí que fizeram pergunta, que ouviram e que deram tiraram um minuto do seu tempo, que isso é importante também para a gente interagir. E eu quero dizer que se entrarem no meu Face, Luiz Duarte, pode me bombardear de perguntas que ninguém fica sem resposta. E eu estou sempre à disposição. Por exemplo, quem mora no Santo Inácio vai me encontrar sexta-feira, na feira do produtor lá. Todas as sextas-feiras, faz 12 anos que eu faço a feira, não vendendo nada, mas conversando, interagindo com as pessoas e dialogando permanentemente com as pessoas. Então, só não me acha quem não quer. E pelo Face eu não deixo de dar a resposta para as pessoas. Eu quero então encerrar esse nosso programa falando de coisas, dizendo que a Vera Lúcia Albuquerque diz assim: Esteio, o município para viver. O Paulo Henrique deixa uma pergunta no ar: as leis de investimento na saúde não deveriam mudar. Qual o montante e o percentual de investimento público na saúde em nosso município? A saúde no município não se gasta menos de 25%. 25%. Não se gasta menos. É um orçamento muito grande. E só que, por exemplo, nós temos o hospital, que é um saco sem fundo. Sempre está gastando mais, sempre aumenta um pouco mais. É muito dinheiro. Olha, eu gostaria de cada um de nós fosse um diretor do hospital por um dia, para sentir as problemáticas que tem lá. Imagino. Bom, quero agradecer então, encerrar o nosso programa, agradecer ao Roberto, ao Anderson, ao seu Miguel, a Carmen, a Cristina, que são nossos companheiros aqui do Jornal Destaque. Desejar a todos uma ótima quarta-feira e até amanhã. Um abração.